gaúchos e gaúchas de todas as querências. Hoje nós estamos fazendo aqui mais uma reunião e mais um programa Café com a doutora Fabiane Fernandes, pré-candidata a deputada estadual pelo partido Avante 70. Bem, pessoal, hoje eu tenho aqui duas convidadas, duas mães, a Kelly Elise dos Santos e a Rosane Fontoura, ambas residentes na cidade de Esteio, minha cidade, e o tema hoje é autismo. Um tema muito importante, um tema de suma relevância na política de inclusão social, que é justamente um dos pontos, uma das ideias que eu tenho na eventualidade de me tornar candidata e defender essa comunidade que anseia e necessita de um olhar. Então, muito boa tarde às duas mães. Inicialmente, o meu sincero agradecimento pela visita das duas, por aceitarem este bate-papo. Vai ser um bate-papo muito descontraído. Eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de saber mais sobre o tema, conhecer sobre esse assunto. Eu sei que é bastante dolorido e sofrido esta realidade, né? Da qual eu especialmente me sensibilizo muito. Então, eu vou pedir que a mãe Kelly se apresente, né? E diga a idade que tem o filho e depois a mãe Rosane. E aí a gente vai conversando, combinado? Claro. Bem à vontade, né? Vamos lá então, Kelly. Meu nome é Kelly, sou residente de Esteio, como já falaste. Tenho um filho de 8 anos que se chama Mauro. E eu acho que é isso, né? Isso aí. E a Rosane? Rosane, fala. Bom, prazer, meu nome é Rosane Fontoura. Eu tenho um filho de 16 anos que se chama Marlon Fontoura. Ele é um filho autista, teve o laudo dele com 4 anos de idade, hoje ele está com 16 anos e é um filho maravilhoso. Bem, a Rosane já me comentou que ela tem um tempinho um pouco curto hoje, então a gente vai começar um bate-papo com ela, tá bom? Rosane, me diz uma coisa, onde ele estuda? Ele estuda neste momento, está estudando? Como é que é a situação? Sim, o meu filho tem 16 anos, ele agora começou o ensino médio, né? Ele está na Escola Loureiro, no município de Esteio, né? José Loureiro da Silva, Isso, estudei nessa escola, lecionei nessa escola. Então, a gente está tentando mudar um pouco a realidade da escola, porque quando se tem um filho deficiente com autismo ou uma outra deficiência, a partir do momento que eles saem da escola municipal, eles têm uma outra realidade, né, de educação. Então, nós queremos, eu e outras mães do município, melhorar a qualidade de educação nessas escolas do governo, né? Que o governo não dá a atenção necessária para a inclusão nessas escolas que são adolescentes, né? Parece que não precisa tanto cuidado, né? Na tua opinião, assim, o que poderia melhorar? Que política pode ser feita assim, para melhorar o acolhimento às crianças quando elas vão para o ensino médio? No caso do teu filho, de tantos outros, né, de tantas outras crianças. Sim, na realidade, quando eles saem da escola municipal, eles já estão adolescentes, né? Então, na minha visão de mãe, de adulta, de uma pessoa que já tem uma longa estrada com ele desde da primeira série, que ele começou com muita dificuldade na escola, tem que ser visto da seguinte forma: eles não podem perder os direitos que o município deu, que as leis municipais deram, né, que seria o acompanhamento de uma monitora, uma sala de recurso, uma ajuda para a escola, que na realidade a inclusão é incluir e aumentar o conhecimento, né? Eles precisam não parar, porque não vão ter mais um acompanhamento, se necessário, de uma monitora. Eles precisam continuar tendo esses direitos que eles adquiriram. Então, isso é muito importante para ajudar a escola no todo, né? Ajudar os amigos, que às vezes chegam um aluno autista na sala de aula, eles não entendem o que é autismo. Então, eles precisam ser avisados assim, de uma maneira sutil, uma maneira boa de entender que as pessoas com alguma deficiência não vão causar um problema para a escola. A escola tem que ter uma visão mais ampla
de ajudar e continuar o trabalho que foi feito antes, né? É isso que a gente precisa ampliar essa visão. E hoje, então, na escola José Loureiro da Silva, nós não temos monitores? Não temos, porque a lei não permite. E, então, no teu ponto de vista, tem que ser melhorada, tem que ser criada uma lei para atender essa necessidade. Tem que ser renovadas as leis, vistas com outra visão, até porque a realidade do Brasil é outra, né? Do mundo é outra. Eles são crianças, na maioria das vezes, muito inteligentes, que podem ajudar na escola. Não pode ser visto como um problema, porque quando tu avisa a escola que vai vir um autista, a escola fica com receio, porque não tem recurso, a escola não tem recurso. Então, já ficar como a gente vai tratar, como a gente vai cuidar. Então, eu acredito que se a gente ampliar essa visão de inclusão, tende a melhorar para todos, né? Para todo mundo que está na escola. Rosângela, me explica um pouquinho as limitações da criança autista, para que outras pessoas possam entender, possam conhecer mais sobre o tema, que é muito importante. Sim. O autismo, como a maioria das pessoas conhece, né, existe aquele termo agressivo de se pensar que o autista treme, que o autista grite, que o autista não vai conseguir. Mas isso é uma visão muito errada, assim, porque existem diversas formas do autista se manifestar a deficiência dele, né? Existem autistas verbais, autistas não verbal, autistas que conseguem se comunicar de uma outra forma, nem sempre eles vão se falar como você entende, eles se comunicam de formas diferentes, eles brincam de formas diferentes, então tudo isso pode ser levado para as escolas, uma outra forma de comunicar, de se comunicar, de brincar, de aprender. Existem projetos que meu filho fez com o Daniel, que a gente fez com ele, que a gente criou até um caderno especial para ele, que ele não conseguia pegar no lápis, ele não gostava de pegar no lápis, né? Então toda essa visão tem que ser vista, porque eles não são assim que eles querem, né? Então, assim, existem vários graus de autismo. Na verdade, não tem culpa, né? Não tem culpa. Terem vindo assim. Ninguém é 100% normal, né? Exato. Os autistas têm ainda assim... Eles são diferentes. São diferentes, né? Só isso, exato. né? Eles têm uma visão diferente de ver as coisas. Então, cada grau de autismo pode ser mudado também. Isso eu ia te perguntar. Na verdade, pode ter um grau muito elevado. Sim. E isso sendo tratado, digamos Sim. assim, é isso? Sim. Vai diminuindo e vai melhorando a situação da criança. E isso vai acontecendo com a idade deles, eles crescendo. Como é que funciona? Como é que aconteceu pra ti? Eu vou te dar o meu ponto de vista como experiência. Tá? Quando tu recebe o primeiro laudo, o médico diz: ele não vai caminhar, ele não vai falar, ele não vai estudar. E na realidade, a realidade não é essa, porque tudo vai depender de como tu vai ver essa deficiência, do que tu vai fazer para melhorar o dia a dia do teu filho. Então, um autista grave, ele pode sim se tornar um autista leve, né? Se tu cuidar, se tu levar um tratamento adequado, se tu participar do dia a dia dele, se tu mostrar para o teu filho a realidade do mundo, que a gente não pode, não deve criar uma bolha em volta deles, né? Claro que existem casos extremos que a pessoa precisa de muito mais cuidado, mas no meu ponto de vista como mãe, o primeiro laudo que eu recebi do meu filho é que ele não iria falar nem estudar. Meu filho hoje dá palestra. Olha, então que assim, então meu filho dá palestra sobre a inclusão. Então eu digo que é possível sim mudar o laudo. Nós temos várias amigas também que passaram por uma experiência assim de melhora de quase 100%, então a nossa ideia é passar sempre sim que é possível mudar esse quadro, que não é um quadro de morte, é um quadro de um grau de autismo que pode ser mudado. Quer dizer que a gente pode falar que não é um quadro definitivo. Não é. E que se cada vez mais ele for acolhido pelo ambiente social, sim, ele vai evoluir para melhor. Sim, e as pessoas em volta acolhendo, as pessoas se tornam melhores também. Com absoluta certeza eu te digo isso. E por outro lado, pois não, se não houver estímulo adequado, o tratamento adequado, ele pode regredir.
Isso é importante saber. Olha só, tu me comentou sobre a questão de laudo, né? Laudo. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é a questão do laudo. E eu posso pensar que tem muitas crianças que não têm laudo e que talvez estejam ali quietinhas, autistas e à margem da sociedade. Eu posso ter esse pensamento? Sim. Isso é uma realidade? É uma realidade muito grande. Explica para nós então, Rosane. Assim, quando tu tem um autismo, quando ele não acompanha outras deficiências, ele não tem nada físico. A criança não nasce com nada físico. Então, como que tu vais... Não existe nenhum exame que dê 100% uma prova de que o autismo está ali, porque eles não têm nada físico, entende? Então, assim, o primeiro laudo, eles são hiperativos, o segundo laudo, eles têm algum transtorno, o terceiro laudo, mas para te ter um laudo, tu tem que déficit de atenção, tem que esperar até uma certa idade. Então, até essa certa idade chegar, tu fica sem laudo nenhum e sem nenhum recurso. Porque o médico passa para o outro, a escola não quer porque não tem laudo. São várias situações que se cria e tu vai tentando ter esse laudo, sabe? E o laudo não é 100% garantido que está correto também, né? Então, assim, tudo vai ter também aquilo da visão do médico, de qual exame fez, qual ambiente ele foi, qual recurso ele usou para ter esse laudo. Então, assim, essa ampla dificuldade que nós temos de chegar a uma resposta de 100% que eles têm a deficiência do autismo, né, que eles são autistas, e a partir daí, para onde a gente vai procurar esses recursos para os nossos filhos. É isso que a gente tem que mudar. A gente tem que ter uma visão maior, mais rápida disso, porque isso vai ajudar no todo. A partir do momento que tu tem um laudo, que tu tem uma escola, que tu tem um pessoal que já está treinado para receber esses alunos, vai ficar melhor para todo mundo. É isso que a gente precisa. A gente precisa de uma visão maior, até antes de ter o laudo, porque uma criança com autismo é notável. Às vezes a gente não quer aceitar também, né? Mas é notável que ela é diferente. Ela é especial, né? Ela é especial. Ela é especial. Uma situação que eu queria te perguntar. O professor, ele tem que cuidar dos seus 30 alunos, né? Seus 35, seus 40 Sim. alunos, até às vezes mais numa sala de aula, né? O professor hoje, ele tem condição de exercer a sua função com qualidade, sem ter este apoio? Como tu vê isso? Eu vejo da seguinte forma, quando tu tem um laudo, né, tu tem um laudo do aluno, que eles exigem que a gente tenha um laudo para o aluno estudar, né? A professora recebe o laudo, olha, vamos receber um aluno autista na escola. É muito difícil, porque por a diferença dos autistas, né, que eles não são iguais, é muito difícil pelo que a criança que tem autismo traz de casa já a carga emocional dela como uma família, com a vivência que ele tem. Então chega na sala de aula, se é uma criança que não está preparada para a escola também, psicologicamente, emocionalmente, com o tratamento adequado, a professora não consegue. Não que ela não queira, ela não consegue sozinha, sem uma ajuda da escola, sem a ajuda do monitor, cuidar de mais de 30 alunos e dar a atenção que esse aluno precisa. Esse aluno vai precisar sim de uma atenção especial, porque ele aprende de forma diferente, ele lê de forma diferente, ele vai ver as coisas de uma forma diferente dos outros alunos. Ele tem uma interpretação do mundo externo diferenciada, diferente. né? Eles têm a visão diferente, eles têm um aprendizado de forma diferente. Eles às vezes sabem ler e não sabem escrever. Eles conseguem ler tudo, mas não gostam de escrever. Eles querem desenhar, eles conseguem multiplicar, fazer coisas diferentes que não está na norma da escola. Então a professora tem que seguir normas. Então isso complica, isso dificulta para uma professora. E aí que entra a necessidade de um amparo legal para isso. Aí entra a inclusão, uma monitora, uma ajuda na sala de recurso, que é o que a gente precisa. Tu tens notícias
de crianças que não conseguem se incluir no sistema educacional a partir do ensino médio e que acabam deixando a escola? Sim, vários. Isso acontece, Rosane? Muitos filhos de amigas minhas, a gente até está tentando incluir essas crianças novamente na escola pela falta de segurança, porque são adultos, já são adolescentes, por ter perdido o direito de monitoras, que eles não têm mais, que o município tira. A partir do momento que sai da escola municipal, tu perde alguns direitos adquiridos. Sim, que daí repassa para a responsabilidade do Estado, exatamente, né? Mas isso se torna mais complicado da gente conseguir. Porque como é uma escola de adultos já, né, de adolescentes, não tem essa estrutura emocional também, assim, de incluir, de uma visão, porque eles já estão grandes, eles são adultos já. Então o cuidado aquele que tinha quando eram menores já não existe mais. Certo. Isso é um fato que a gente tem que Esse horário está no fim. Sim. E eu vou deixar como sugestão para uma próxima pauta, quem sabe conversar com uma mãe, ou mães, várias mães aí, que tenham também filhos autistas, que infelizmente não estejam indo para a escola. Temos várias mães, várias amigas. Assim. Que bom eu saber que tu tens contato com essas pessoas, Sim. Porque eu gostaria de conversar mais sobre esse tema, que realmente, como eu disse, é muito importante para muitas pessoas terem este conhecimento, né? E também, no meu entendimento pessoal também, que este tema tem que ser olhado. Muito obrigada, Rosane, pela tua visita, pelo teu carinho, por aceitar esse convite de tomar um café conosco aqui. Tá certo? Bem, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E eu vou ver se eu consigo falar com essas mães, e a gente precisa de ajuda, né? Nós precisamos de ajuda para que os nossos filhos não sejam esquecidos. A partir do momento que saem da escola municipal, eles não sejam mais uma responsabilidade da cidade que a gente mora. Exatamente. E estamos ainda, não trabalho longe. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, continuando o nosso bate-papo com a mãe Kelly Elise dos Santos, no tema autismo, vamos trocar umas ideias, umas informações, algumas experiências, né, Kelly? Sim. Bem à vontade, tomando teu café, que é muito bom, né? Muito bom. Estamos no café da Padaria Romana aqui em Sapucaia do Sul. É uma integração bacana, né? E então, recomendo a todos, né? O cafezinho aqui está maravilhoso. Maravilhoso. Kelly, me fala um pouquinho, quando que tu te deu conta que o teu filho tinha autismo, tem autismo? Quando conseguiu ter essa informação, veio por laudo, alguém te falou? Como que aconteceu isso na tua vida? Bom, meu filho ele começou a apresentar um comportamento diferenciado a partir dos 4 anos, por volta de 4 anos e meio. Até então ele teve um desenvolvimento normal, cresceu saudável, feliz, ok. E a partir dos 4 anos e meio ele começou a apresentar alguns comportamentos que não eram, vamos dizer assim, adequados. Iguais às crianças da mesma idade? Exato. Podemos assim dizer? Ele regrediu no desenvolvimento dele. Ele estava desenvolvendo ok, aí chegou num ponto que ele começou a regredir. Ele não queria mais participar de eventos sociais, ele não queria mais fazer atividades com outras crianças, ele não queria mais brincar com outras crianças. Quando as pessoas se aproximavam dele, ele começou a correr e se esconder, né? Muitas vezes ele se escondia embaixo das mesas, que pecado. Então ele começou a ficar de um jeito diferente do jeito dele, né? Que ele vinha apresentando até então. E aí a escolinha que ele ficava na época, que era em Canoas, eu morava em Canoas na época, me chamou a atenção, falou: olha mãe, o teu filho ele não está, né, mais apresentando uma evolução como ele vinha apresentando, ele está com um comportamento diferente, a gente está estranhando e seria interessante tu procurar Que idade ele tinha? Ele estava com 4 anos e meio. Então ele estava no prézinho? Ele estava no jardim, como é que é? Isso, no Isso, né? Jardim de infância. infância? Tá. Então foi nessa época. Isso. E aí foi que aconteceu também de ele ter tido uma crise convulsiva, até então ele nunca tinha tido crise convulsiva. Nossa.
Foi bem assustador, foi bem apavorante, porque eu nunca tinha presenciado uma crise convulsiva. A gente correu para o hospital, foi bem, né, traumático, mas passou bem, graças a Deus, né? A gente depois logo procurou um profissional neurologista para ver o que estava acontecendo, e os exames apontaram a epilepsia. E nesse momento, ele já estava em tratamento nessa clínica que a escolinha tinha nos apresentado, tinha nos encaminhado. E aí, junto com essa clínica e mais esse neurologista, foi definido ali o diagnóstico dele, né, de autismo. Tudo isso levou em média 3, 4 meses. É lento e gradual, né? Porque eu acho que uma avaliação de toda uma equipe profissional. Passa por vários profissionais da saúde, da área da saúde. Ele fez vários testes, né, até conseguirem identificar que realmente era o autismo que estava ali, né? Vou te fazer uma pergunta muito pessoal, né? Claro. E até para ajudar outros pais, outras mães. Qual o impacto tu aceitou de início? Como é que foi isso? Bom, primeiro, eu estava levando ele antes disso tudo acontecer, eu estava levando ele numa equipe multidisciplinar no CAPS infantil de Canoas. E uma vez eu vi um folhetinho em cima do balcão e eu olhei aquele folhetinho e me chamou a atenção que tinha uma criança com as mãozinhas no ouvido. E eu falei para a neuropsicopedagoga dele, era uma neuropsiquiatra. Eu falei, olha doutora, o meu filho apresenta algumas dessas características. Ela pegou aquilo da minha mão e falou, isso não tem nada a ver com teu filho. E naquele momento eu, ainda bem, né, graças a Deus, meu filho não tem nada a ver com isso. E vida que segue. E aí quando começou a acontecer lá na escola, que me encaminharam para outra clínica e começaram a me apontar o autismo de novo, eu disse, não é. Um profissional já me falou que não é, então não é. Né? Então eu não quero que seja. Isso não vai ser verdade para o meu filho. Isso não é verdade, isso não está no meu filho não tem isso. E foi difícil, foi duro até eu perceber, assim, começarem a me dizer, não mãe, mas olha só, olha aqui, olha lá. E aí um dia uma irmã minha que estava fazendo faculdade de psicopedagogia falou, olha mana, tem crianças lá onde eu trabalho que tem características assim, e é característica de transtorno. Eu só olhei para ela e não quis saber que transtorno era, porque para mim já tinham me dito que não. Não é verdade, né? Não é, meu filho não tem isso, porque já me disseram que não, eu não perguntei. Aí foi que eu comecei, né, a pensar, não, se for eu vou ter que aceitar. Se for, eu vou ter que tratar, não adianta, eu vou ter que lidar com isso. Até que chegou um momento que falei com meu companheiro e disse, olha, é possível que o Mauro tenha um transtorno do espectro autista. E ele, não. Mesma coisa que eu, né? A reação primeira... começou ele, né, a lidar com aquela negação da mesma forma que eu. Não, nada a ver. Isso não tem nada a ver com ele. Mas sim, aquilo existia, estava ali, né? Depois os testes comprovaram que ele estava dentro do espectro autista e tem que lidar, não adianta. Existe a situação. E para nós resolver, a gente tem que lidar com ela, porque foi difícil assim, porque no princípio, quando a gente começa a aceitar, vem o pavor, um desespero, tá? Como vai lidar com isso? Como vai lidar, né? O que vai acontecer, como é que vai ser? É pavoroso, porque a gente não sabe com o que está lidando. E quando eu fui lidar com a situação de autismo, né, da possibilidade do autismo no meu filho, eu não sabia direito o que era autismo. Para mim, eu conhecia aquele autismo estereotipado, né, os mais graves. Eu não sabia que existiam graus de autismo, não fazia nem ideia disso. Então, para mim foi muito assustador. Será que meu filho vai ficar assim? Como é que será que vai ser? Foi muito pavoroso. Até que eu comecei a estudar, procurar informação, o que é, o que não é. Procurou ajuda? Para ele sim, né? A gente nunca procura para nós, porque a gente quer tratar ele, mas sim, deveria ter procurado naquele momento ajuda para mim. Hoje eu já tenho acompanhamento, procurei ajuda depois de alguns anos,
faço acompanhamento, mas pra mim eu não procurei, pra ele sim. Hoje ele está com 9 anos? 8 anos. 8 anos. Vou te perguntar uma coisa, uma dúvida e uma curiosidade. As crianças autistas podem ser felizes? Podem, Então acho que isso é o que vale, né? com certeza. Tu concorda comigo que no momento que os pais aceitam essa situação, eles vão trazer uma mudança na vida da criança, porque daí Com vão certeza. procurar o assessoramento que precisa e vão fazer os seus filhos ficarem felizes, vão possibilitar isso? Com Que não total existe certeza. o não poder ser feliz, né? Que eu acho que, eu não sei se é isso, mas eu acho que o que mais um pai se preocupa, meu filho não vai ser feliz que nem os outros, não vai poder brincar que nem os outros, não vai ter uma profissão no futuro. E isso não é verdade, né? Não é verdade. Com um bom acompanhamento, com o apoio do pai, da mãe, né, da família, apoios clínicos, médicos, isso é possível, né? É muito Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso para os pais e mães, né? Que é importante o aceitar, né? Porque ele é diferente, não é verdade? Ele não é nada anormal, ele é só diferente. Exato. Então merece e deve receber um tratamento, né? Adequado. Diferenciado, adequado, certo? Certo. Fala um pouquinho então para nós, Kelly, Bom, sobre isso. quando eu me deparei com essa situação foi muito difícil, mas eu aprendi muito com ela. E uma das coisas que eu aprendi é que não há um problema que ele não possa ser tratado, que ele não possa ser melhorado E resolvi. e resolvido, né? A gente tem muitas lutas, enfrenta muitas lutas com os nossos filhos, mas se a gente tiver a firmeza de que e a ideia e a certeza de que eles são capazes e lutar, mostrar isso pra eles dia após dia. Eu sou muito dura com meu filho às vezes, porque eu falo pra ele, cara, tu consegue fazer isso. Muito bem. O nosso horário quase no finalzinho. E vou te fazer uma pergunta, seguindo o que a outra mãe comentou. Talvez muitas dessas crianças que não têm um laudo, seja porque os pais talvez não tenham aceitado essa condição. O que tu diria, que conselho tu daria para Pode esse ser. pai, para essa mãe? Inclusive, eu conheço algumas pessoas que têm, né, os seus filhos com algumas características. E eu não digo só de autismo, porque existem várias outras situações, existem um mundo, um leque, né, de situações que podem ser tratadas, um transtorno de saúde mental, enfim. E outras tantas especificações, Sim, né? então eu sempre digo, procura saber o que é, porque se tu souber o que é, tu vai conseguir ajudar, tu vai conseguir tratar, tu vai ter um direcionamento, né? Então isso é muito importante, saber o que as crianças têm, saber o que seu filho tem, é muito importante para ajudar ele a se desenvolver. Perfeito. Kelly, foi um prazer assim enorme de ter aceitado esse nosso convite. Fiquei Prazer muito foi meu. feliz em te receber e a Rosane também, né? Nós vamos com certeza conversar mais sobre esse tema que é muito importante, porque o nosso objetivo é que outras pessoas escutem, conversem, amadureçam e entendam da necessidade desse olhar, não é Sim. verdade? E para aquele pai, para aquela mãe que tem essa criança tão especial, mas que ela só é diferente, Sim. acolha e procure os recursos para que torne essa criança e esse adolescente feliz e incluído na sociedade. Cada um tem que fazer a sua partezinha para que todos ganhem com tudo isso, não é verdade? É verdade. Então tá, muito obrigada Eu e que até o agradeço. próximo encontro. Agradeço o convite e até o próximo. E vou me despedir desse café hoje, que foi maravilhoso. Vou aguardar a todos num próximo momento, numa próxima terça-feira, num próximo encontro. Muito obrigada.